Salve família vascaína, Helder Fleury falando. O Vasco encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro de 2024 e também na temporada com uma vitória de 2-1 sobre o Cuiabá, um jogo que acabou sendo secundário aí na rodada no meio de tantas disputas, mas que para nós vascaínos foi importante. Acompanhamos a partida, vamos falar sobre o jogo de hoje, sobre perspectiva para 2025, sobre reforços especulados e outros assuntos. Mas antes de começar a falar sobre o Vasco, se você está assistindo esse vídeo, peço para que você se inscreva no canal, você ative o sininho, você deixe o like, compartilhe o vídeo, ou seja, ajude o canal a crescer aqui. Brigamos pelo Vasco da Gama. Hoje eu estou usando a camisa templária, essa camisa aqui é do Carlos Alberto, está aqui atrás, 19, Carlos Alberto. Essa camisa é polêmica, algumas pessoas adoram, outros odeiam, despertou na época muita divisão de opiniões, até hoje desperta, né? Eu particularmente gosto muito dela, tenho, e é uma das que eu tenho ciúme de usar com medo de estragar, porque é difícil hoje em dia encontrar pra caramba. Vasco vence o Cuiabá na partida derradeira do Campeonato Brasileiro, um jogo que praticamente teve primeiro tempo só. Segundo tempo foi um jogo de compadre, ninguém queria fazer nada. Um jogo que apresentou um nível de competitividade muito abaixo. O Cuiabá é o último colocado do campeonato. E além disso estava jogando sem alguns dos seus principais jogadores. E ainda estava jogando de férias. O Vasco também não entrou com toda aquela vontade. Foi um jogo muito de compadre ali. Até porque em Cuiabá era pelo fuso horário, pela questão do fuso horário, era 3 da tarde, né? Num calor desse, é muito difícil jogar, ninguém queria jogar direito, todo mundo pensando em férias. E o Vasco entrou em campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Léo completando 100 jogos com a camisa do Vasco e talvez pare por aí, não sabemos se o Léo fica para 2025. João Vitor e Leandrinho, que acabou indo muito mal no primeiro tempo. Meio campo jogou com Jair, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Felipe Coutinho. No ataque, Alex Teixeira e Pablo Verrete. O Vasco começou no jogo controlando a posse de bola, tendo muito toque, muito controle. O Cuiabá estava em alguns ataques um pouco parecido com o Atlético Goianiense. O Vasco ele saía muito para frente, controlava bem a posse, porém deixava a defesa muito desguarnecida, e o Atlético e o Cuiabá muito fraco mesmo, ainda assim conseguiu assustar duas vezes. Uma bola, um gol perdido incrivelmente, uma falha do Leandrinho ali que tomou uma bola nas costas, o jogador do Cuiabá finalizou, a bola bate no Léo Jardim, pega na trave, sobra incrivelmente para outro jogador do Cuiabá embaixo do gol e ele chuta na outra trave. Foi um gol ali incrivelmente perdido pelo Cuiabá. Depois disso, o Vasco controlou completamente a partida, dominou, chegou a 70% de posse de bola, fez o primeiro gol com o Pablo Verrete numa bola espetacular do Felipe Coutinho, que inverteu de um lado para o outro, achando o Puma Rodrigues bem agudo lá na direita. Nesse esquema, quando você bota muitos volantes e joga sem ponta, você precisa que os laterais deem amplitude. Isso aconteceu principalmente pela direita. Na esquerda vai sentir falta do Lucas Piton, mas na direita tinha lá o Puma Rodrigues, muito agudo, entrou sozinho numa bola incrível do Felipe Coutinho, foi cruzar de primeira, não pegou bem, pegou meio mascado na bola, e o Verrete, sem titubear, uma pancada de primeira em direção ao gol. 1-0 Vasco no placar, um golaço de Verrete, gol de centroavante, faro de gol, não perdeu o tempo, não pensou em outra coisa que não marcar o gol. É assim que o camisa 9 de qualidade faz. E aí de novo a defesa do Vasco deu uma bobeada ali, uma bola enfiada entre a defesa, saíram para a linha de impedimento, outros ficaram, foi o Hugo Moura que deu condição ali numa falha de marcação. O jogador do Cuiabá entrou ali sozinho, o Léo Jardim ainda conseguiu defender no primeiro momento, mas sobrou para o mesmo jogador do Cuiabá, o mesmo que tinha perdido aquele gol incrível antes, né? Então o cara tentou de tudo para perder o gol. Ele perdeu na primeira com o Léo Jardim defendendo, mas aí uma hora entra. Gol do Cuiabá, defesa do Vasco
sempre complicando, embora hoje o pessoal também jogou relaxado, né? Foi diferente, foi uma outra situação. Depois o jogo continuou na mesma batida, Vasco controlando a posse, tendo possibilidades, o Cuiabá praticamente não existindo no jogo. E o segundo gol acabou saindo de uma bola também espetacular, agora enfiada pelo Matheus Carvalho, uma inversão de canhota. Ele é canhoto, né? Tem que ser um jogador canhoto para fazer isso. Achou o Paulo Verratti sozinho, Paulo Verratti na cara do gol, entrou e fez 2 gols de Pablo Verratti. Praticamente o jogo acabou aí, não teve jogo no segundo tempo. Verratti fazendo 2 gols com o pé, assim como já tinha feito um gol com o pé contra o Atlético Mineiro, mostrando que Pablo Verratti não é apenas um bom cabeceador. Esse momento aí que o Vasco passou, até com um pouco de jejum de gols do Verratti, sem vitória, houve uma versão espalhada na torcida de que o Verratti só sabia cabecear, que o Verratti não usava sem a perna, com a perna ele não era nada, era um péssimo jogador, ele só tinha bola aérea. E não é verdade isso. O Verratti é um cara que tem uma fineza de habilidade para ir no meio campo, para dar um drible, para dar um passe. Não, mas dentro da área o Verratti sabe executar todas as funções de centroavante, sabe cabecear, sabe fazer pivô e sabe definir muito bem, finaliza muito bem. Difícil a gente ver o Paulo Verratti perdendo gols, mas ele precisa ser municiado. Se ele não é municiado, só tem bola aérea, ele vai fazer gol de bola aérea, é o que tem para ele. Hoje não, foi municiado, o Atlético Mineiro foi municiado, foi lá e não perdeu nenhuma das chances, fez os gols, cravou, acabou o campeonato com 12 gols, o 4º artilheiro na tábua de artilharia do Campeonato Brasileiro. Segundo tempo praticamente não existiu, o Felipe, fez algumas modificações, ele tirou o Leandrinho, que tinha ido muito mal no primeiro tempo, botou o Vitor Luiz, colocou o Maxime Domingues ali de volante, tirou o Moura e colocou ali o Maxime Domingues para tentar uma dinâmica diferente. Não deu muito certo, o Maxime ele acabou não mantendo a pegada, ele entrou pela direita também, de repente não é o ideal para ele entrar ali pela direita, de repente tem que ser pela esquerda. Mas enfim, o meio campo ficou frágil, depois ele recompôs isso, ele tirou o Felipe Coutinho, colocou o Paulinho Paula e botou o Maxime um pouco mais de liberdade, colocou o Paia também no lugar do Alex Teixeira. E o Vasco teve o controle de jogo de novo e o Paulinho Paula quase fez um gol. Que pena, ele chegou a fazer o gol no lance típico de Paulinho Paula, arrancando entre os volantes, tabelando com o Verratti, Paulo Verratti, que deu um toque ali muito esperto no pivô. E a bola acabou sobrando para o Vitor Luiz cruzou para o Paulinho Paula gol, e por centímetros de impedimento ele não faz aquele gol que seria um final de temporada bem legal, né? Paulinho Paula fazendo gol. Acabou não acontecendo, mas o Vasco acabou confirmando a vitória, né? Ficamos em 10º colocado no campeonato. Uma posição que não é a posição que o Vasco quer, mas que acabou sendo uma posição que foi melhor do que a gente esperava dentro dos problemas que a gente teve nesse campeonato. E houve em algum momento do campeonato que o Vascaíno estava perdido. A gente não sabia o que iria acontecer e todos temiam pelo pior. O momento em que o Vasco estava na zona de rebaixamento, sem treinador, sem investidor, porque a 777 tinha saído. O Vasco não tinha investidor, não se sabia sequer se os salários seriam pagos. O treinador era um treinador da base. Ou seja, a gente visualizou o pior ali, né? E acabou não acontecendo. O treinador que subiu da base, ele deu resultados muito melhores do que se esperava. Conseguimos uma arrancada, passamos depois daquilo 90% do tempo. 90 não digo, porque teve o começo que subiu, mas depois que se estabilizou na primeira metade da tabela, entre os 10 primeiros, o Vasco praticamente não mais saiu dali, apenas 1 ou 2 rodadas, ficou todo o resto do campeonato ali. Então foi uma campanha que acabou sendo segura. Rafael Paia pontuou muito, depois ele se perdeu no meio do trabalho ali, acabou fazendo opções esquisitas. Porém já tinha uma pontuação que dava uma tranquilidade, o Felipe assumiu nessa reta final
com a missão única e exclusivamente de levar o barco até o porto de maneira segura. Isso acabou acontecendo, fizemos 50 pontos, 10º colocado na tabela. Não é o que queremos, não é o que merecemos, mas dentro das circunstâncias, tá? Acabou uma campanha ok. Chegamos na última rodada tranquilos, sem aquele desespero de outros anos, classificamos para uma competição sul-americana e tivemos boas notícias nesse reta final. Conseguimos reforços internos para 2025. Vou falar disso daqui a pouco. Então temos aí novamente uma possibilidade de trilhar um caminho diferente. A grande questão é: o que a gente vai fazer para 2025? O Campeonato Brasileiro desse ano, ele mostrou, assim como vem mostrando sempre, que ele não tolera desaforo. Tá? Projeto ruim cai. E não adianta a gente escapar esse ano para fazer um projeto ruim no ano que vem e cair ano que vem. A gente não pode adiar a queda. Isso não é consolo. Adiar a queda não é consolo. A gente tem que fazer algo de maneira que o Vasco nunca mais corra esse risco. E estar na primeira página da tabela não se torne algo a se comentar, mas se torne simplesmente o obrigatório para um clube da grandeza do Vasco da Gama. Acabamos o campeonato, começamos 2025. O que será de 2025? Precisamos de um investidor. Precisamos de um projeto de futebol. E precisamos entender que o nível de disputa que será feito em 2025 não será o nível de disputa que foi feito contra o Cuiabá. Não será o nível de disputa que foi contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Goianiense. É muito pior, é muito mais alto. Então temos que levar muito a sério a construção desse time. Talvez seja impossível a chegada de um investidor para essa primeira janela. Então vamos ter que construir da maneira que estamos hoje, com pouco dinheiro e sem investidor externo. Não é desculpa para montar time fraco. Pelo contrário, é obrigação montar um time forte, é obrigação montar um time base e é obrigação continuar procurando um investidor sério que vai fazer o Vasco dar o próximo passo que ele precisa. Já que não teremos investidor na primeira janela, que a gente consiga montar uma base. A gente já tem uma base, alguma base de 2024, que a gente consiga rechear essa base e formar um time competitivo. Para que na janela do meio do ano, já com o investidor, e aí temos tempo suficiente para encontrar um investidor que tenha dinheiro, projeto esportivo, respeito pelo Vasco, a gente consiga adicionar 2 ou 3 cerejas nesse bolo e formar um time que não vai surpreender ninguém quando chegar entre os 10, mas um time que vai ter obrigação de chegar entre os 10 porque ele vai ser do tamanho do Vasco. Porém, a diferença hoje de um time que é campeão da Libertadores no ano, olha o que aconteceu com o Fluminense, e quase rebaixado no outro, é muito pequena. O futebol brasileiro está muito competitivo. Então, se você não fizer um trabalho bem feito, está correndo risco. Precisamos cobrar isso todo dia, todo tempo. É como se o Campeonato Brasileiro de 2025 fosse começar amanhã. Não temos tempo, não temos que pensar que falta muito. Quem tem que estar assim é o Botafogo, é o Flamengo, é o Palmeiras, quem tem time bom. Esses podem se dar ao luxo de relaxar. A gente não pode. A gente tem que tratar como se o campeonato fosse começar amanhã, com toda urgência que isso tem. Não podemos perder um dia sequer. O Vasco já tem que estar no mercado prospectando, especulando, fazendo contatos e acelerar isso amanhã. Trazer os jogadores certos. Chegar no começo do campeonato com um time que não corra risco. Brigar em todos os jogos. Para a gente não ter nenhum tipo de problema no ano que vem. Não dá para a gente ficar tranquilo com o que aconteceu esse ano. Esse ano ficamos na primeira metade, mas corremos muito risco. Se a gente entrar correndo risco de novo ano que vem, pode ser que a gente não fique na primeira metade. Pode ser que a gente fique na segunda. E aí tudo pode acontecer.
Então vamos exigir, vamos cobrar, é papel da torcida, é papel da diretoria ter sangue frio e é papel da torcida cobrar que as coisas aconteçam. Precisamos de um time do tamanho do Vasco para 2025. Se não tem dinheiro, que seja certeiro, que seja inteligente, que seja planejado. Se não tem dinheiro, continue procurando um investidor que trate isso como prioridade. Porque não quero eu estar aqui no ano que vem gravando um vídeo desesperado, triste, falando com aquela mesma torcida que já passou por isso muitas vezes. Não quero ser alarmista. Temos boas coisas, Luciano, tá? Mas não podemos relaxar. E a hora de cobrar é agora, porque depois pode ser tarde. Falar das atuações dos jogadores. Hoje o Léo Jardim não teve trabalho praticamente, exceto em uma bola que foi o gol do Cuiabá, que ele fez ali uma grande defesa, ele conseguiu evitar, mas sobrou para o rebote do jogador do Cuiabá. Puma Rodrigues jogou tranquilo porque não teve praticamente marcação, foi só apoio, né? E para ele facilita. Subiu muito, apoiou muito. Foi um jogo tranquilo do Puma Rodrigues. Lateral esquerda, Leandrinho muito mal no primeiro tempo. A gente não pode ter melindres de criticar jogador da base, porque todos ali estão no profissional, são homens e logicamente a crítica corrige, né? Mas também não podemos queimar o jogador. Leandrinho é bom, já entrou várias vezes bem. Hoje foi muito mal. Vitor Luiz entrou no segundo tempo e jogou um pouco melhor do que ele. Na zaga, Léo e João Vitor. A zaga foi tranquila, foi segura. Nas vezes em que foram exigidos, conseguiram dar conta do recado. Foram muito pouco exigidos, né? As bolas que foram gol do Cuiabá não foram falhas dele. Uma foi falha do Leandrinho, outra foi falha do Moura, enfim. Meio campo. Você teve ali o Jair. De novo, naquele mesmo papel de primeiro volante, como regente no meio de campo. É um acréscimo muito grande de qualidade ter o Jair ali. Mais uma boa partida do Jair. Matheus Carvalho, para mim, junto com o Verratti, o melhor em campo. Jogou demais Matheus Carvalho. Grande partida. Jogador que desarma. Um jogador que é um dos líderes de desarmes no campeonato. E um jogador que consegue dar um passe como ele deu para o segundo gol do Verratti. 22 anos. O Vasco tem que cuidar desse jogador. Muita notícia sobre venda aí. Vender é do jogo, mas venda por um valor compatível. Não vai pegar o Matheus Carvalho e vai entregar por qualquer valor aí, não. Não a pequena e um Vasco, por favor. Hugo Moura, eu acho que jogou só um tempo, devia estar com um problema físico, desgastado. Falhou lá no gol, eu acredito que ele estava desgastado. Entrou o Maxime no lugar dele, que não conseguiu dar a mesma pressão de marcação. Depois foi adiantado e o meio campo melhorou. Felipe Coutinho, muito bem no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo ele sumiu um pouco. No primeiro tempo ele jogou muito bem, se movimentando muito, mostrando a velha técnica dele. Deu um passe espetacular pro Verratti no primeiro gol. Alex Teixeira hoje não gostei, achei ele mal no jogo. Inclusive com dificuldade de física, de arrancar, o calor muito forte. O Alex Teixeira é um jogador que não está no ápice físico e jogando jogos seguidos, coisa que ele já não vinha fazendo há muito tempo. E o Verratti muito bem, sendo municiado. O Verratti municiado faz gol, fez 2 gols, deu um passe para o que seria o gol do Paulinho. Grande atuação de Pablo Verratti. Para mim, Matheus Carvalho e Verratti, os 2 melhores em campo hoje. E falar um pouquinho sobre 2025. Eu acho que tivemos boas notícias. Eu falei tudo aquilo sobre 2025. Tá? Não querendo ser alarmista. Temos boas possibilidades de 2025. O Vasco ele tem uma base formada para 2025. Isso é muito importante. Tem goleiro, um grande goleiro, Léo Jardim. Tem um bom zagueiro, João Vitor. Tem um lateral esquerdo, que muita gente questiona. Eu acho um grande lateral esquerdo, Lucas Piton. Tem laterais direitos que estão na média do campeonato. Nada demais, ninguém tem jogador para essa posição praticamente. O Vasco tem bons volantes, com o Moura, com o Matheus Carvalho, com a volta aí de Jair, de Paulinho Paula. Os próprios outros jogadores que tem lá, o próprio Esforça pode ainda crescer e tudo mais. Maxime Domingues. Enfim. E tem jogadores da base para chegar ali, o JP, por exemplo.
Meia, a gente tem Felipe Coutinho, a gente tem Pablo Verratti no centroavante, a gente tem Adson para voltar. E nós temos um time base. Então, nós temos boas possibilidades. Então, se a gente conseguir dessa vez, já tivemos em outros anos essa mesma possibilidade. Acabar com o time base pronto e depois destruir esse time. Se a gente conseguir manter esses jogadores, a maioria pelo menos, e reforçar da maneira certa, trazendo bons zagueiros que precisamos, trazendo um atacante para poder disputar ali com o Verratti para estar no elenco, que a gente não pode ter só o Verratti ali, trazendo atacantes de lado, de qualidade, porque precisamos muito, essa posição é a que mais precisamos, trazendo de repente mais um meia, porque a gente não pode depender só do Coutinho, que é um jogador que fisicamente é muito instável, e a gente não sabe se o Paia vai ficar também, e também é fisicamente muito estável. Se a gente conseguir ir bem no mercado buscando esses reforços, a gente entra em 2025 com um time ok. Com um time ok. Escolhendo bem o treinador, lógico, que é fundamental. Com um time ok. E aí no meio do ano, já com o investidor, a gente está em 3 a 4 peças de um nível mais elevado e consegue fazer um campeonato de primeira metade tranquilo. Dessa vez, até pensando em Libertadores, em coisas a mais. Agora, não podemos perder essa oportunidade. Não dá para deixar para depois. Vou reforçar aqui. É como se o campeonato começasse semana que vem. Assim que o Vasco tem que tratar. Não dá para deixar para depois. Achar que está tranquilo e ficar vendo o tempo passar. Porque o tempo passa rápido e esse campeonato é muito, muito, muito cruel. Principais reforços do Vasco para 2025, alguns dos principais vão estar no próprio elenco. Jair, Paulinho Paula, Coutinho e Adson. Jair, volante de muita elegância, muita qualidade. Paulinho Paula, eu gostei muito dele e hoje no segundo jogo dele já estava mostrando um pouco daquele Paulinho, dando arranque, se apresentando o tempo todo, brigando no meio de campo. Coutinho é um jogador que eu estou com muita esperança para 2025. Coutinho, ele parece que nesses últimos jogos ele chegou no seu auge físico desde que ele voltou para o Vasco, não da carreira, desde que ele voltou para o Vasco. Não pela técnica só, que essa ele sempre teve, mas porque ele conseguiu ter muita mobilidade em campo. Não durou muito tempo, normalmente ele estava caindo de produção na segunda etapa, mas dos primeiros tempos que ele fez me deu esperança de que com uma boa pré-temporada, ano que vem, o Coutinho ele vai, enfim, ter um grande ano no Vasco. Lógico, o contrato vai até o meio do ano, vai ser outra batalha ter que renovar, conseguir renovar com o Coutinho. Mas cada dia a sua dor, né? Vamos pensar primeiro em recuperar o Coutinho. E eu acho que o Coutinho pode ser o grande reforço do Vasco, entre aspas, no ano que vem. Um Coutinho fora. E a volta do Adson também. Então, esses 4 jogadores, a gente já consegue ter um time base aí bem interessante para começar o ano. Tá? E eu espero que a partir daí o Vasco consiga, enfim, montar o seu elenco. A briga contra o rebaixamento. Aqui eu anotei algumas coisinhas para falar aqui, ó. Verratti, ó, maior artilheiro com os gols de hoje, ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele estava empatado com o Petkovic, né? E agora ele se tornou sozinho o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. É incrível como desvalorizaram o Verratti nos últimos dias, né? É impressionante, o torcedor do Vasco não aprende. Não adianta a gente descartar jogador por um jogo, gente. A gente precisa de jogador para 50 jogos. Todo mundo vai ter uma fase, vai ter um momento ruim. Verratti é um dos melhores jogadores desse time. Precisamos preservar. Evidentemente, quando tiver mal, tem que ser substituído. Ninguém é intocável. Se tiver que ser barrado, eventualmente pode ser. Mas vai estar no elenco, sim. E vai ser importante em 2025, sim. Assim como foi em 2023 e assim como foi em 2024. Tá? Não podemos abrir mão dos poucos bons que temos. Não podemos abrir mão. Depois é gente que chora. A briga contra o rebaixamento desse ano, eu fiquei acompanhando o jogo do Vasco, mas que ele vendo, torcendo para o Fluminense cair, mas sem aquela preocupação toda. Na verdade, meu foco é o Vasco. Mas, lógico, queria que o Fluminense caísse, uma rivalidadezinha. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Só não queria que o Red Bull Bragantino caísse. Mas porque, por causa que os outros 3 que estavam na briga seriam mais divertidos se caíssem. Mas olha a situação de rebaixamento, pessoal. Red Bull Bragantino, investidor europeu,
Atlético Mineiro, SAF, grandes jogadores, Hulk, Paulinho, Scarpa, Zarate e tantos outros. Fluminense, que era o campeão da Libertadores até outro dia. Tudo bem que foi aquele campeão que ninguém sabe como, né? Mas bem ou mal foi o campeão. Atlético Paranaense, também um clube que sempre faz boas campanhas, campanhas sólidas, no ano do centenário. Um dos 4 iria cair, acabou caindo o Atlético Paranaense. Que eu acho bom, tá? Eles estavam com uma marra do tamanho do mundo, se achando os bonzões. Bom, agora vão ter tempo bastante para ter bastante marra na Série B. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o futebol brasileiro não perdoa, já falei isso outras vezes, estou reforçando agora. E mesmo quem tem grana, hein? Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, mesmo quem tem grana, se não fizer projeto, cai. Então, atenção Vasco, vou cobrar todo dia, hein? Desde o primeiro dia. Vocês estão com uma boa base na mão, tá? Não durma, não brinque em serviço. Porque ano que vem eu quero ver o Vasco foi top 10 esse ano? Top 5 ano que vem. Vamos nos impor desafios. Tá? Sem dar mole para possíveis desgraças. Não podemos deixar acontecer. 2 notícias aqui para encerrar o vídeo. Especulados no Vasco hoje, agora há pouco, estava vendo lá no perfil News Colina, que eles divulgaram que os volantes do Botafogo, Tietê e Danilo Barbosa, seriam especulados no Vasco. Gosto dos dois, principalmente do Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa, que é cria da base do Vasco, ele veio do Vitória da Bahia para o Sub-15 do Vasco. Jogou no Sub-15, foi convocado para a seleção Sub-15, foi convocado para a seleção Sub-17. Jogador sempre em seleções de base. Jogador que me agrada muito, gosto muito desse jogador. Espero que seja verdade, que ele venha para o Vasco. Acho que seria um grande reforço no meio de campo. Não é para o setor que a gente mais precisa, tá? Ele é um primeiro volante, farta a minha função de zagueiro. Não é zagueiro, precisamos muito, claro. Mas ele não é um zagueiro de origem, ele é um primeiro volante. Primeiro volante nem é o que a gente mais precisa, mas jogador bom a gente sempre precisa, então pode vir Danilo. Tietê eu acho que, comparado com Danilo, é um pouco inferior, mas também é um jogador que para onde vai é campeão, um jogador acostumado a participar de elencos de vencedores, então somaria também. Gostaria das 2 contratações, porém não acho que serão fáceis, tá? O Botafogo não, mesmo com eles caras não jogando lá, o Botafogo não vai facilitar. O Tietê fica sem contrato. Aí é mais fácil. O Danilo Barbosa tem contrato, eu acho que o Botafogo não vai liberar. Porém, se liberar, seria um bom acréscimo para o nosso elenco. Uma última notícia para encerrar o vídeo. O Vasco assinou um contrato de TV para 2025 com a Brax, que é a empresa que negociando os direitos de transmissões do Campeonato Carioca, apenas para o ano de 2025. E essa notícia é do Gilmar Ferreira. Não sei se procede, acredito que sim, o Gilmar já é um jornalista muito antigo, mas eu torço para que não, porque eu achei essa notícia muito ruim, muito esquisita. O Vasco teria assinado um contrato com a Braxi por 10 milhões de reais, por ano, né? Enquanto Botafogo e Fluminense recebem 17 milhões de reais por ano e o Flamengo 22 milhões de reais por ano. É absurdo isso. Liberam o Vasco para negociar streaming lá na Vasco TV, mas eu acho que isso não vai chegar nem perto do valor dos outros clubes. Sendo verdade, ainda torço para que não seja, estou esperando aí alguma manifestação, eu acho um contrato absurdo. Não engulo essa justificativa de que o Vasco entrou depois, então merece receber menos, não engulo. O próprio Botafogo também entrou depois, quem assinou primeiro foi só Flamengo e Fluminense. O Botafogo entrou depois também e não ficou para trás. Tá ganhando a mesma coisa que o Fluminense. O que o Vasco quando entra depois tem que receber menos? Corinthians, quando assinou com a Liga Forte União no Campeonato Brasileiro, assinou também depois que todo mundo. Todo mundo tinha assinado e ele assinou depois. Vai receber menos por causa disso? Não. O que o Vasco tem que receber menos? Parece que é uma certa reprimenda da empresa, como se ela tivesse assim, não quis assinar, agora vai se ferrar aí. E sabendo que como o Vasco está precisando de dinheiro, ele vai aceitar qualquer coisa. Não se aceita qualquer coisa, tá? Quem muito abaixa, amostra que não deve. Então, se isso for verdade, eu acho um erro absurdo. É um apequenamento do Vasco. E
não há justificativa de contrato pelo tanto que o Vasco entrega de engajamento de audiência. Não há nenhuma justificativa aceitável para o Vasco receber menos da metade do Flamengo e um pouquinho a mais da metade de Fluminense e Botafogo. É absurdo isso, inaceitável, e eu espero, torço para que não seja verdade. É esse, pessoal, é o vídeo de hoje. Gostou do que eu falei aqui? Concordou, discordou? Escreve aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e nos vemos no próximo. Ajude o canal a crescer. Aqui brigamos pelo Vasco. Saudações vascaínas.